E aí pessoal do sexto ano, beleza? A aula de hoje é sobre o Egito Antigo, mas a gente vai falar sobre a arte do Egito, tá? A parte histórica a gente vai deixar lá para aula de história, tá? Senão fica muito extenso o vídeo, certo? Entendam, a gente vai ver todo o processo, né? A parte de arquitetura, de pintura, de escultura e no final vocês vão fazer um desenho para entregar, certo? Boa aula! Bom, a gente vai falar então da arte do Egito Antigo, tá? E é bom levar em consideração, eu não vou ler os slides porque vocês podem ler eles no vídeo. Então eu vou falar um pouco para vocês entenderem sobre a arte desse povo, que é muito interessante. A principal característica deles é, a gente tem que levar em consideração a questão espiritual deles, porque eles acreditavam muito na vida após a morte. E muitas das atitudes em vida deles eram em relação a essa vida após a morte. Vocês já conhecem a questão da mumificação, né? Ela era justamente para preservar o corpo, para eles poderem usufruir dele na vida seguinte. Mas não aqui na Terra, em outro plano. Então, a parte da arquitetura, a gente tem as pirâmides, que até hoje existem vários documentários. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver a forma como eles construíram. Mas até hoje elas geram, elas nos deixam intrigados, né? Porque são imensos blocos de areia, assim, que foram sendo carregados, e construir ela é muito interessante. E aqui nessa foto vocês podem ver abaixo, tem à esquerda, tem 3 pirâmides pequenininhas, que eram câmaras mortuárias, né? Onde eles guardavam também alguns corpos de reis, tá? E as próprias pirâmides eram também para tinham esse destino. Elas eram escondidas lá dentro, né? O interior dessas pirâmides, gente, são verdadeiros labirintos. Para achar o sarcófago do faraó é bem difícil, tá? As pessoas que tentavam entrar às vezes nem saíam. E embaixo a esfinge, que também é super famosa. Podem ver que ela não tem o nariz, porque por ser um material arenoso, então ele foi corroendo com o tempo. A escultura deles, a gente tem podem ver que os braços estão geralmente colados no corpo, justamente para eles não quebrar, né? A posição das pessoas ali tem a ver com a hierarquia, ou seja, quem manda mais, né? O faraó primeiro. E tem esculturas que decoravam os ambientes, então, desses palácios. Eram verdadeiros palácios que o faraó morava. Aqui mais algumas questões de escultura. Podem ver que eles têm os baixos relevos, onde eles pegavam e iam esculpindo e escrevendo coisas, então, num bloco. A pintura, gente, eles não dominavam muito a pintura, por isso vocês podem ver que tem a ausência de 3 dimensões, então era uma pintura bem simples, eram bem coloridos. E a gente tem a questão da lei da frontalidade. O que é isso? O corpo, o tronco é de frente, mas a cabeça, os braços e as pernas eram de lado. É bem estranho isso, mas é bem característico. As figuras femininas eram pintadas de amarelo queimado e os homens eram pintados de vermelho. Aqui mais um exemplo da pintura. Outra, olha só os hieróglifos ali atrás, tá vendo? Essa é a escrita deles. Eles eram um povo muito organizado. E a vida social, a vida deles, o que regia era o sistema de cheias do rio Nilo. Então, conforme o rio, às vezes quando chegava a época de chuva, então ele enchia, né? E isso determinava também a produção de alimentos, o plantio, a criação de animais. Então, toda a vida deles era em função da época das cheias e das secas. Aqui mais um exemplo. Aqui alguns slides, então, mostrando como era o processo de mumificação, né? Tiravam o cérebro,
todos os órgãos do corpo ali, né? O coração, os intestinos, tiravam tudo. Dentro desses buracos que ficavam onde estavam os órgãos, eles colocavam resinas e perfumes. Depois eles costuravam os buracos e colocavam o corpo num tanque de nitrato de potássio. Depois de 70 dias, então, eles colocavam bandagens por todo o corpo e botavam betume, que servia para não entrar mais nada de ar e água nesse corpo. E isso garantia que ele ia ficar por muito tempo, né? Essa aqui é uma imagem, um desenho de como eles faziam, e aqui uma imagem de uma múmia de verdade. Aqui um outro infográfico, assim como qual era o processo, né? Aqui eles colocando nitrato de potássio, era tipo uma cama, e eles iam enchendo com esse pozinho ali. Então, o resumo, né? A arquitetura, a gente tem as pirâmides e a esfinge e construções gigantes. Na escultura, posições serenas, representadas de frente, os braços colados ao corpo, os baixos relevos. E na pintura, a gente tem a ausência de luz e sombra, a lei da frontalidade, e lembrar que mulheres eram com amarelo queimado e homens de vermelho. E aqui o exercício de vocês, então, vocês podem escolher um desses 3 desenhos, que estão em preto e branco, só linhas. Vocês vão reproduzir na folha inteira, tá? Ocupar a folha inteira. Tanto faz se é paisagem ou retrato, mas acredito que todas essas aqui podem ser no sentido retrato, com margem de 1 centímetro, embaixo a linha com o nome e a escola, tá? E colorir, inclusive o fundo, tá? É legal vocês colorir pode ser com amarelo queimado, para parecer areia. Vocês podem pintar fazer hieróglifos, né? Escrever ali conforme eles faziam. Procurem algumas imagens, no próprio vídeo já tem, certo? E esse é um dos trabalhos, então. E só lembrando ali do início do vídeo, né, que essa parte é mais uma parte artística. A parte de história vocês vão ver com o professor de história, provavelmente esse ano mesmo, se já não viram, né? Então, o povo do Egito é muito interessante, eles contribuíram demais pra gente, e a arte deles tinha uma função que era contar histórias, era representar o que eles pensavam em determinada época. A arte tem essa função sempre, mostrar o que o povo pensa em determinada época. Por isso que a arte dos dias de hoje ela é diferente do que há 100 anos atrás, há 500 anos atrás e há 1000 anos atrás. Porque em cada período desses, as pessoas tinham um pensamento diferente, elas agiam diferente socialmente, politicamente, economicamente, tudo diferente. Então a arte também vai mudando. Por isso que a arte é tão importante, certo? Bom trabalho para vocês, tá? Caprichem, como vocês sempre fazem, pintar forte, bonito. Se quiserem contornar de preto, pode usar canetinha, pode usar tinta, tá? Só não quero giz de cera. Isso aí, valeu!